Olá, eu sou o Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT no nosso Conversa de Bastidores. E essa semana, a semana que levamos ao conhecimento de todos a luta pelos direitos humanos da comunidade LGBTQIA+, nós recebemos no Conversa de Bastidores Bruniele Lemos. Bruniele Lemos é empresária, ativista, presidente da Associação Transbordamos e embaixadora do Instituto Avon. Bruniele Lemos, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Olá, boa vida, muito obrigada, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje e é muito importante para a gente ter esse espaço para poder trazer as nossas narrativas, as nossas lutas, as nossas dores e também as nossas conquistas enquanto comunidade LGBTQIA+. E eu começo o nosso programa falando um pouquinho sobre esse trabalho na Associação Transbordamos e sobre a sua própria história, né? Como é que começou o envolvimento da Bruniele com as causas sociais e a defesa pelos direitos humanos? Sim, eu sou nascida e criada aqui em São José dos Campos, né? E uma pessoa trans, ela não nasce com 18 anos. Então eu tive toda uma infância muito dolorida, muito limitada, onde eu não tive muito acesso a informações e enfrentei tudo sozinha, né? Nesse processo de identificação, de identidade de gênero. Então eu passei por muitas situações enquanto uma criança trans, onde eu não podia me expressar. A minha família, a minha educação foi uma educação evangélica, né? Então foi muito difícil para mim. Então a minha história começa aí, né? Eu aprendo que eu sou uma criança diferente quando eu tenho contato com outras crianças, que é logo na pré-infância, no prézinho. Dentro da pré-infância eu também tenho contato com o bullying, né? Eu ganho muitos apelidos e brincadeiras de mau gosto, onde eu não entendi o porquê que as crianças me tratavam daquela maneira e eu não tinha quem pedir ajuda, eu não tinha quem recorrer, né? E fui crescendo com isso. Você começou a se transicionar com que idade? Então, eu estava trabalhando numa agência, né, de modelos como cabeleireiro e maquiador. E foi nesse momento que eu comecei a estudar sobre as pessoas transgêneras e conversar com outras pessoas trans também. E comecei a entender um pouco desse universo, né? E tudo sozinha, porque a gente sempre fez tudo sozinha. E aí quando a empresa percebeu esse momento de transição, que eu estava nessa fase, eles me mandaram embora. E aí eu fiquei triste porque eu tinha perdido o meu trabalho, mas feliz porque eu estava podendo ser quem eu realmente era, eu estava podendo colocar para fora aquilo que eu realmente fui, né? E que toda a minha vida eu lutei contra. Só que quando a gente se declara ser uma pessoa trans para nossa família, para a sociedade, a gente passa por situações e vive situações que a gente nunca imaginou viver. Então acontece o abandono familiar, a exclusão social, a rejeição dos amigos. Ou seja, quase sempre a população transgênero vive à margem da sociedade. É automático a maneira com que essas pessoas é lançada para a margem da sociedade sem direito a nada. E aí eu fui vendo todas as portas se fechando para mim e a gente vai perdendo tudo, né? Perde todos os direitos, a gente perde a família, não tem com quem recorrer, não tem aonde ir. Aí, assim como 90% das mulheres trans no Brasil, eu tive a prostituição como única escapatória de sobrevivência. E a prostituição não é um mundo de feitiços, ela é um mundo de muita violência. Dor, sofrimento. Sim, a noite traz com o seu brilho enigmático, que a muitos encanta, um lado sombrio, que é carregado de marginais, delinquentes, cafetões, traficantes, gente de toda a espécie, né? Então é sofrendo as dificuldades que o meio impõe. E você acredita não, né? Você vivenciou tudo isso, né? Infelizmente, a não compreensão da questão da identidade de gênero, né? Porque muitas pessoas têm ainda, não compreendem ainda que a diferença, né, entre identidade de gênero, sexualidade e a própria diversidade. Né? Porque a única coisa que nos torna iguais é sermos diferentes. E celebrar essas diferenças nos aproximam como humanos. Né? E talvez, por conta até desse ritual, né, muitas vezes difícil, da inclusão de políticas sociais voltadas para todas as minorias, a questão da transexualidade acaba sendo a última
a ser buscada no que tange a compreensão. Sim, sim. E para mim escapar desse mundo da prostituição, eu fui para um caminho ainda mais difícil. Tráfico de drogas, que é um caminho muito difícil, mas que também é uma escapatória de sobrevivência para essas pessoas. E eu que na adolescência era do combate às drogas, eu nunca me vi dentro desse espaço, mas eu precisava ter algo para mim comer, precisava ter no mínimo nem que fosse um quarto com um colchão no chão, insalubre, para mim conseguir ter um teto, né? E aí eu fui pega pela polícia, fui parar em um presídio masculino, onde tive todas as violações de direitos possíveis. Só que eu tinha ganhado a minha liberdade, mas eu me sentia presa na margem da sociedade, porque ficou ainda mais difícil para mim, enquanto uma mulher trans e ex-presidiária. Quem é que iria dar uma oportunidade para mim? Né? Essas pessoas não têm oportunidade no mercado de trabalho. Apenas 5% das pessoas trans possuem carteira registradas no nosso país. Então é muito difícil essas pessoas se recolocar dentro desses ambientes que ao longo da história da humanidade não foi ofertado para essas pessoas. E com a sua dor, com o sofrimento, você viu a possibilidade de, por meio das suas vivências, colaborar para que essa vivência não fosse repetida por tantas e tantas pessoas transgêneros que, infelizmente, continuavam à margem por essa incompreensão social e criou a Associação Transbordamos. Sim. Eu sempre fui envolvida nessas questões sociais desde a minha infância, né, na escola e tudo mais. E quando eu passei por todas essas situações e não tinha ninguém para me pedir ajuda, não tinha ninguém para me estender as mãos, alguém para me dar uma informação que seja, e eu me vi sem saída. E eu falei, não, alguém precisa fazer alguma coisa. Então eu venci o primeiro prêmio Juntas Transformamos do Instituto Avon em 2018 na categoria Ideia para o Fim da Violência. E aí, como parte desse prêmio, eu tive 2 mentoras, uma social e uma jurídica, para me capacitar para que a minha ideia se transformasse em um projeto e fosse implementada aqui na cidade de São José dos Campos. Então, em novembro de 2019, nasce a Associação Transbordamos, que é a primeira e única aqui no Vale do Paraíba voltada exclusivamente para o empoderamento de pessoas trans. Temos o enfrentamento à violência como parte do nosso DNA e trabalhamos para promover e garantir os direitos dessas pessoas, né? Derrubar muros e construir pontes para inserir essas pessoas em todas as esferas da sociedade. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com Bruniele Lemos, presidente da Associação Transbordamos aqui em São José dos Campos. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. De volta com o nosso Conversa de Bastidores na Semana do Orgulho, na luta pelos direitos humanos e também pela compreensão da comunidade LGBTQIA+. E no nosso programa a gente recebe Bruniele Lemos, presidente da Associação Transbordamos, a única associação voltada para o empoderamento da população transgênero na RM Vale. Bruniele, a Transbordamos, ao longo desses 4 anos de existência, 4 para 5 anos, né? Quase. 4 anos. Ela já atendeu quantas pessoas? A gente já conseguiu impactar mais de 2.000 pessoas aqui no Vale do Paraíba e na cidade de São José dos Campos são mais de 460 pessoas trans cadastradas na associação, desde os 10 anos de idade até os 63 anos, que é a pessoa trans mais velha aqui no município. E a Transbordamos teve um papel muito importante durante a Covid-19, né, a pandemia, inclusive no acolhimento das demandas, principalmente sociais, dessa comunidade. Sim, no isolamento social, que é a condição de vida em que vivem as pessoas trans na nossa sociedade, né? Todo mundo conheceu esse isolamento, mas a gente já conhecia
esse isolamento. E não tivemos o privilégio de ficar em casa, né? Então, quem estava na margem da sociedade foi para o abismo social. Então, teve muitas pessoas que em situação de rua, que não conseguiu pagar seu aluguel e que teve que morar na rua. Então, a gente fez um trabalho da segurança alimentar muito forte para garantir o alimento na mesa dessas pessoas, kits de higiene, kits de prevenção. Foi uma ajudando a outra, fortalecendo a outra, e a gente conseguiu sobreviver a esse período que massacrou ainda mais essa população que ainda é muito invisibilizada. Brunielli, o que nós vemos também é a Transbordamos atuando na forma da profissionalização dessa população trans. Eu estive recentemente num dos eventos promovidos pela Transbordamos, a entrega do troféu Transvive, né? E eu vi que a General Motors, que é a empresa que tem se destacado no que tange ao ESG, na diversidade, por meio da Transbordamos, montou um curso específico de eletricistas para a população transgênero, né? Você atua nessa área também, na profissionalização dessa população? Sim, é muito importante a gente olhar para a profissionalização dessas pessoas que enfrentam dificuldade no ambiente acadêmico, né? Quando surgiu essa oportunidade de criar essa primeira turma de pessoas trans no Senai, a gente ficou muito contente. Houve toda uma capacitação dos profissionais do Senai sobre a diversidade sexual e de gênero, para que os profissionais acolhessem esses alunos de uma maneira bem humanizada. E aí eles se formaram e essa turma passaram por um processo seletivo na General Motors e hoje tem 2 pessoas trans lá trabalhando e atuando dentro da organização e foram os primeiros a estarem ali. Também mostra para as outras pessoas trans aqui do município que é possível a gente conseguir alcançar todos esses espaços se a gente se une, se qualifica, busca informação, né? A convivência transforma e ela começa pelo respeito. Brunielli, o novo governo federal, né, instalado há menos de 6 meses, ele trouxe a questão dos direitos humanos à pauta de uma forma definitiva, né, criando mecanismos e estruturas para combater as desigualdades e inibir a violência. Como é que você vê os primeiros contornos desse novo governo? Sim, é muito importante que olhem para essa população. O momento que a gente percebe que estão nos olhando, que estão nos enxergando, chamando para a conversa, para a gente levar a nossa demanda, isso é muito importante. E é preciso criar políticas públicas voltadas para essa parcela da população. É para isso que existe a sigla LGBTQIAPN+. É para uma questão política, é um grito de socorro. Olha, nós estamos aqui e nós precisamos ter os nossos direitos constitucionais garantidos, né? E que para isso tem que ser criado projetos que vai atender a demanda e as especificidades dessa população. E falando nesse sentido, São José dos Campos, a primeira cidade inteligente do Brasil, também foi a primeira cidade do Vale a ter uma coordenação específica na Secretaria de Apoio ao Cidadão voltada para as demandas dos direitos humanos da população LGBTQI+. Né? E a Associação Transbordamos teve uma participação efetiva nessa construção, né? Sim, a gente foi conversar com o secretário, né, com o secretário Antero, inclusive deixo aqui a nossa imensa gratidão de toda a nossa comunidade, junto com o coletivo Mães pela Diversidade, a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, para a gente levar a demanda da nossa população, porque nós, da Associação Transbordamos, levantamos essa demanda, a gente cadastra as pessoas trans para a gente ter um real número dessas pessoas e saber como vive as pessoas trans. Então surge a Sala da Diversidade, onde a Toninha, que é a responsável por essa sala, também aqui um grande beijo para a Toninha, que está fazendo um trabalho muito bonito. Então depois de 155 anos, São José começa a olhar para a diversidade com um olhar mais humanitário, porque a nossa comunidade também quer dizer que bom mesmo é viver em São José. Olha, nós vamos agora para um quadro chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta e você me responde de forma afirmativa. Pode ser? Sim. O que a motiva a continuar na luta pelos direitos humanos? Sim, a exclusão social, a expectativa de vida de pessoas trans, que é muito injusta no nosso país. Então, eu acredito que enquanto as pessoas trans tiverem essa expectativa de vida muito baixa, que é de 35 anos, a gente falhamos enquanto sociedade e isso me impulsiona para continuar lutando. Minha maior alegria no trabalho social?
Sim, é quando a gente vê que está dando certo, quando a gente começa a colher os frutos e vê que tem pessoas ocupando grandes espaços na sociedade. Um sonho realizado. E a gente tem um espaço da Associação Transbordamos. Um livro de cabeceira. Um livro de cabeceira, como conversar com quem pensa muito diferente de você. A frase que define a minha vida. Superação. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu Bruniele Lemos, presidente da Associação Transbordamos em São José dos Campos. A gente volta no próximo programa. Os bastidores da política e a responsabilidade social você vê aqui na telinha da TV Tati SBT.